Olá, tudo bem? Meu nome é Servos Martim Cardoso, eu sou violinista, eu sou professor de violino, sou pedagogo e também sou escritor. E no artigo estou falando sobre esse livro aqui que eu fiz, que é o Jorge Capivara e os 8 Princípios do Bom Músico. Vou contextualizar, né? Eu sou de Formiga, cidade de Formiga, estudei violino lá na Escola de Música na EMEL, e depois eu passei na Universidade Federal de São João del Rei, e é justamente sobre essa parte da minha história enquanto estudante. Fiquei muito frustrado, porque eu cheguei na universidade sem saber muito como estudar. Então, na universidade, eu aprendi que tem processos de estudo, e que também aprendi, né, que há pedagogos musicais, que cada um segue uma linha, e isso foi me interessando muito meus olhos, tanto os processos para preencher essas lacunas que me faltaram enquanto estudante, e quanto eu achava super interessante, né, esses pedagogos musicais, alguns como Suzuki, Schaeffer, Galamian, e guardei isso no coração, como dizem, né? Então, assim que eu formei, comecei a trabalhar, vim para morar na cidade de Cláudio, onde que eu resido atualmente, e quando eu fui ensinando, né, fui percebendo que mesmo tendo níveis diferentes de alunos ao violino, eu tinha sempre coisas, né, princípios, bases que eu sempre estava cobrando os alunos. Então, para não deixar muito vago também para eles, já que eu passei muito aperto, não sabendo os processos assim de estudar, eu comecei a elaborar uma listinha como se fosse os mandamentos do bom violinista. Então, toda aula eu cobrava eles, explicava direitinho o que que era cada um, e assim foi. Até que um dia, uma amiga minha, né, de faculdade, trabalhando no projeto Garoto Cidadão em Arcos, a Daniele Dantas, me convidou para fazer uma palestra para os alunos de lá, sobre música. E eu fiquei assim, o que que será que eu levo? Lembrei desses princípios, né? E como que era do violino, e para ser uma palestra que tinha alunos de vários instrumentos ali, eu percebi neste momento que esses princípios que antes eu chamava de mandamentos do bom violinista, caberia muito bem também em outros instrumentos. Então, dali nas nossas conversas, a gente já mudou o nome, ela me ajudou a estruturar o nome para princípios. Então, se antes eram 7 mandamentos do bom violinista, já passou a ser 7 princípios do bom músico. Então, dei a palestra, gostei muito da proposta do novo nome. E assim eu continuei a lapidar esses princípios e percebi que poderiam ser 8. Então, transformou para 8 princípios. O que que são os 8 princípios? Que eu sempre parava algumas aulas para explicar, né, para mostrar para as crianças o que que eu queria estar trabalhando ali. É a postura, sonoridade, ritmo, afinação, fluência, dedicação, consciência e virtudes. Então, a partir daí, se estruturou esses princípios, né, que eu uso tanto para dar aula de música quanto para estudar, né, até para mim mesmo serve. E também eu tinha uma necessidade de escrever alguma coisa, porque como que eu me baseei muito em Galâmia, Schaeffer e Suzuki, que deixaram, né, coisas escritas falando sobre as suas experiências, eu sempre fiquei com muita vontade de escrever alguma coisa. E percebi que eu poderia pegar esse tema que eu estava tanto tentando escrever, transformar em um livro, num conto infantil que ajudasse os meus alunos. Daí que veio o Jorge Capivara. Primeiro Capivara, porque tá na moda, né? Os alunos, assim, as crianças adoram. Eu achei muito engraçadinho uma capivara tocando violino. Então isso aí chama muita atenção, né? Jorge, eu achei que soou muito bonito também, muito engraçadinho. E eu quis o quê? Trazer essa ludicidade. E cada princípio, né? Ele traz
um animal da fauna brasileira, que eu quis trazer também essa nacionalidade para a gente. Então é uma história, né, um conto, e em formato, vocês podem perceber que é um formato mais artesanal, é um formato zine, e tem um porquê também. É, A história é a seguinte: o Jorge, que é uma capivara, né, um estudante, ele tem uma vontade de entrar na Orquestra da Mata. Só que ele não sabe muito bem o que ele tem que fazer. Então ele vai até a árvore da sabedoria e pergunta para ela o que ela tem que fazer. Ela fala assim: o seguinte, que não adianta só ficar tocando, tem que saber estudar. Então você vai encontrar com 8 mestres e cada mestre vai te falar um princípio, um segredo, uma chave para você conseguir tocar bem. Então aí ele sai nessa aventura e vai encontrando 8 animaizinhos da fauna brasileira que vai explicando esses princípios. Por exemplo, na postura. Primeiro que encontra é a postura, é a garça graciosa, que aí que fica admirado, nossa, que postura elegante, né? Como você consegue? Ela fala assim, é técnica, né? Postura é técnica é postura, né? Se você tiver uma boa postura, você ganha uma boa técnica para fazer tal coisa, né? Então aí vai começando a linkar no estudo do violino. Está em formato de zine, né? Esse livro artesanal, porque, né, na questão de escritor, que é possível fazer um livro com o que tiver. E segundo, que eu ia presentear, né? Todo meio do ano eu faço um recital de violino com meus alunos, então eu ia presenteá-los. E o que eu pensei? Ó, eu tenho uma impressora, vou tirar a cópia a cópia da capa, que é colorida, e vou pedir para a secretaria do Projeto Musical Dando Cordas, onde que eu trabalho, só para imprimir o miolo e fazer de forma artesanal e presentear meus alunos. Só que aconteceu? Quando eu cheguei lá e mostrei para a secretária, né, que é a Carol, e para o meu coordenador do projeto, que é o Nicolas Dias, eles ficaram encantados e falaram assim: não, esse livro não é só para os seus alunos, não. Vamos fazer uma impressão também para todos os alunos do projeto. Então, eles entraram em contato com a secretária de Educação daqui de Cláudio, que é a Anália Moraes, para poder ver se poderia fazer as impressões do livro, né, pela secretaria, e a gente aí montou uma parceria. Então a secretaria disponibilizou as cópias, né, tanto do miolo, que são em preto e branco, quanto as do colorido, e a psicóloga Tailane me ajudou muito, me orientando nessa parte aí. Então nós fizemos a impressão, eu dei para meus alunos os artesanais, e depois nós fizemos até um evento de lançamento para entregar para os alunos de flauta doce, os alunos iniciantes. Então foi assim, um lançamento, eu expliquei qual a proposta do livro, as crianças receberam, foram feitos mais de 150 livros para entregar a essas crianças do projeto musical Dando Cordas. E, e daí não parou. Então, a escola municipal, onde que eu estudei, em Formiga, com o diretor, hoje atual diretor é o Leonardo Damasceno, ele também me convidou para fazer uma palestra sobre como estudar, né, de acordo com os princípios do Jorge Capivara, né, foi muito interessante. Também estou, atualmente, neste momento que estou gravando o vídeo, recebi um convite para ir numa cidade aqui em Carmo da Mata, que pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que quem toma conta é a Camila Garcia, para fazer uma oficina ou alguma palestra, porque eles têm um projeto musical, né? Isso foi também articulado pelo professor Rubens, né, Silva. Então, de uma lacuna gerada quando eu estudava, e de um interesse, de uma inspiração dos pedagogos que escreviam, surgiu esse encontro. E como também sou músico e também sou escritor, que aí vai fortalecendo os encontros e vai gerando esses novos projetos, que eu tanto acredito, que até Schaeffer comentava muito sobre essa integração das artes. Então, um livro, né, que é didático, que é literário, que é pedagógico, que é musical, pode nos auxiliar muito na educação musical dos nossos alunos, por causa
de todo esse aparato, né, que cai, né? Então é interessante essa proposta também, né, na educação musical. E é tão interessante que ele também permeia outras áreas, como por exemplo a pedagogia, né? Eu estou com algumas estagiárias de pedagogia da UENG, aqui de Cláudio, e elas estão supervisionando, né, minhas aulas, assistindo às aulas de música, de violino, e elas precisam fazer uma intervenção né, pedagógica ali, e elas estão com muito interesse de fazer uma intervenção do teatro fazendo sobre o Jorge Capivara. E além disso, as palestras, né, que estou sendo convidado a fazer. Então, de todo, o projeto é isso, né? E vou explicar um pouquinho sobre, né, agora, sobre o conteúdo que está nele. O que que acontece? O livro é uma história, né, que vai contando e ele vai descobrindo a partir desses animaizinhos, né, que fazem essa analogia com o elemento que vai ser trabalhado, mas no final do livro também tem um resumo, né, o resumo para poder, né, fixar melhor. 8 princípios do bom músico. Primeiro, postura. Procure a postura mais adequada. Isso ajudará a tocar com mais facilidade. Técnica. Postura é técnica e técnica é postura. No lance da sonoridade, que é o segundo princípio. Preste atenção para fazer um som bonito e potente. Sonoridade é o modo como fazemos o som nascer. Terceiro princípio. Ritmo. Primeiro escute, depois entenda e só então faça. Ritmo é a base de tudo. Sinta com todo o corpo. Quarto princípio, afinação. Descubra como a nota soa, como ela se chama e onde ela mora no instrumento. Afinação é perceber as ressonâncias e saber corrigir. Quinto, fluência. Concentre-se. Tenha foco e não tenha medo de tocar. Fluência é tocar sem interrupções e com qualidade. Sexto, dedicação. Tenha persistência e esforço contínuo. Dedicação não é só estudar muito, de vez em quando. Sétimo, consciência. Preste atenção no seu corpo e no som que está fazendo. Ter consciência e estar presente no que se faz. E o oitavo são as virtudes. Virtudes é a escolha que mostra quem você é. Essas virtudes são as virtudes que transformam um bom músico em alguém inesquecível. Para concluir, por que eu coloquei virtudes? Foi muito inspirado no Suzuki, que fala sobre a formação do caráter, que para mim, né, enquanto educador, professor de violino, o que vai deixar rastros, né, marcas nas crianças, que muitas, né, não vão continuar a música, né, como profissão, ou vão parar, mas vão guardar isso no coração, é a formação de um ser humano pleno. Então, já trago aqui as virtudes, que é importante, sim, a gente ter responsabilidade, ter respeito, ter compromisso, paciência, porque não é apenas só tocar, né? Envolve aí um coletivo e se está tocando bem, a gente tem que ter humildade para reconhecer que também tem os nossos defeitos, mas as nossas qualidades também, poder ajudar, né? Poder auxiliar, ter essa responsabilidade de cumprir, se combinou de ensaiar, ir nos ensaios, enfim, é uma gama assim, de possibilidades. Então, desse livro literário pedagógico que visa não só também a formação musical, mas também a formação humana. Então, muito obrigado.